lipoproteínas plasmáticas esquilomicra. Como já vimos, as esquilomicra são produzidas pelos enterócitos e são muito ricas em triacilgliceróis e caracterizam-se pela presença da ApoB48. Elas são formadas no intestino após a digestão. Como sabem, as gorduras durante a digestão são degradadas fundamentalmente a monoacilgliceróis, casos de triacilgliceróis e ácidos gordos, os ésteres de colesterol, a ácidos gordos e colesterol, os fosfolípidos, a lisofosfolípidos e ácidos gordos, que depois são absorvidos para dentro do enterócito, onde vão ser ressintetizados os triacilgliceróis, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ainda restando algum colesterol. Portanto, o processo da digestão é apenas para permitir termos moléculas mais simples para serem absorvidas. Estas gorduras, a nível intestinal, vão se juntar através de uma proteína que se chama MTP, ou Microsomal Triglyceride Transfer Protein, ou seja, proteína transferidora, proteína microsomal de transferência de lipídios, e que vai ajudar a formar a micela a que se juntam as proteínas. No caso da esquilomicra, que é que irá formar fundamentalmente a ApoB48, que a vai caracterizar. Este início de lipoproteína tem ainda que passar pelo aparelho ou complexo de Golgi, onde sofre a glicosilação e só então será secretada por um processo semelhante a uma exocitose para a linfa, formando assim micelas bastante grandes, de muito baixa densidade, porque são ricas em triacilgliceróis e que se chamam quilomicra nascente, caracterizadas, como todas as lipoproteínas, com fosfolípidos e colesterol na zona da membrana e no seu interior os lípidos apolares, muito triacilglicerol e alguns ésteres de colesterol em função daquilo que veio na dieta. E depois à superfície a ApoB48, que a vai acompanhar ao longo de toda a sua vida, e a ApoA, que poderá ser transferida. Uma vez a linfa entrando no sangue, ela irá entrar em contacto com outras lipoproteínas, concretamente com as HDL, e destas HDL vão receber outras apoproteínas, concretamente as ApoC e ApoE. ApoC, particularmente a ApoC2, que será muito importante como cofator da lipase de lipoproteínas, porque ativa esta enzima e que vai permitir a hidrólise dos triacilgliceróis. A ApoE será posteriormente necessária para a ligação aos receptores e a sua posterior retirada de circulação, como daqui a pouco iremos ver. A ApoC3, que já referi, é um bocado ambígua. Ela, por um lado, inibe a lipase lipoproteínas e, por outro, impede a ligação, a remoção prematura, porque impede a sua ligação ao receptor. Portanto, parece ter alguma importância também nesse aspecto. As quilomicra também vão ceder parte da ApoA que tinham às HDL. Sendo muito ricas em triacilgliceróis e sendo os triacilgliceróis tendo que ser distribuídos pelo organismo, eles vão sofrendo a ação da lipase de lipoproteínas e sendo degradados a glicerol e ácidos gordos. Alguns autores referem que o glicerol também pode formar monoacilglicerol, sendo que estes monoacilgliceróis e ácidos gordos entram para dentro das células que estão próximas a ser abastecidas por esse endotélio.
Dentro da célula, os ácidos gordos serão ativados à acilcoenzima A e terão um destino diferente em função, fundamentalmente, do tipo de célula. Por exemplo, no tecido adiposo, em que normalmente a lipase está ativa quando há insulina e no estado alimentado e quando há glicose, e nessa altura estes ácidos gordos serão utilizados para formar os triacilgliceróis e servirem como mecanismo de reserva. No caso do músculo, a lipase lipoproteínas está ativa fundamentalmente no jejum e no exercício físico, sendo que também a adrenalina ativa esta LPL, e maioritariamente são usados para oxidação, na beta-oxidação, para obtenção de energia. No jejum, os músculos também muitas vezes retiram estes ácidos gordos para refazerem as suas reservas internas, que são sempre menores do que as do tecido adiposo, mas as suas reservas internas de triacilgliceróis. À medida que vai ocorrendo a hidrólise dos triacilgliceróis, os quilomicra vão perdendo volume e, para manterem a forma esférica, perdem os fosfolípidos que normalmente são captadas pelas HDL. Também, à medida que vão perdendo os triacilgliceróis, deixa de ser, e que são menos ricas, deixa de ser necessário a ApoC2 e a ApoC3, que depois vão para as HDL, sendo que as quilomicra vão originar as chamadas quilomicra restantes ou remanescentes, que já são de menor dimensão e que passam a ter fundamentalmente a ApoE e a ApoB48, tendo perdido, como já vimos, a ApoA-C para as HDL. No caso do glicerol, que se formou por ação da lipase de lipoproteínas, como já sabem, este glicerol normalmente não é usado por estas células e tem de ser encaminhada para o fígado, porque é lá, fígado ou rim, que é onde existe a síntese do glicerol. As quilomicra restantes serão captadas pelo fígado ou pelos receptores das LDL, uma vez que têm a ApoE, ou por o tal receptor LRP, LDL Related Receptor Protein, que reconhece a ApoE, sendo que depois, dentro do fígado, elas serão degradadas, parte das apoproteínas podem ser recicladas e o seu conteúdo em lipídios é adicionado às reservas hepáticas dessas gorduras. Espero ter ajudado a perceber o metabolismo das quilomicra. Muito obrigado pela vossa atenção.